com todos os módulos do nosso tapete já prontos, agora nós vamos fazer a união dos módulos. Eu tenho aqui 2 módulos. Desses módulos retangulares, nós precisamos de 9 módulos para montar o nosso tapete. Eu vou unir aqui as duas partes aqui do avesso, de um módulo e do outro. Então, vou deixar para fora aqui apenas a parte do direito. Vou unir aqui ao meio, um módulo ao outro, aqui no comprimento. Então, vamos fazer a união aqui dos 2 módulos. Para isso, eu vou utilizar o barbante vermelho. Eu estou usando o barbante vermelho número 6. Então, caso você for, por exemplo, colocar os números amarelos ou azuis, então você faça a emenda dos módulos com o mesmo tom que você utilizar nos numerais, ok, meninas? Então, para começarmos, eu vou prender o fio na agulha. Vou começar aqui por essa alcinha lateral. Na alça lateral, eu tenho 3 correntes. Eu vou vir aqui na terceira corrente, vou pegar essa alça aqui de dentro da corrente, venho aqui no outro módulo e faço da mesma forma. Eu vou trabalhar sempre apenas em uma corrente de cada um dos módulos, ok? Então, aqui eu prendo fazendo um ponto baixo. Vou passar agora aqui para os pontos de base. Eu pego a alça aqui interna do ponto, a alcinha de dentro, a de fora eu não vou pegar com agulha. Então, pegando em apenas uma alcinha. Aqui no outro módulo a mesma coisa. E faço o ponto baixo. Então, vou trabalhar fazendo pontos baixos para unir um módulo no outro, sempre pegando apenas a alça de dentro aqui de cada um dos módulos. Então, aqui nesse módulo que eu tenho na minha frente, eu vou pegar aqui a segunda alça. No módulo que fica aqui por trás será a primeira alça, que são essas 2 alças que ficam aqui juntas no encontro de um módulo e do outro. Conduzo o fio e faço ponto baixo. Se você olhar de perto, você vai ver que vai ficando uma alcinha solta aqui. E abrindo, ficará dessa forma, ok? Eu vou fazer a costura aqui de toda essa lateral e volto já te mostrando como ficará. Chegando aqui já no final aqui da união, eu chego novamente aqui na alça, vou pegar uma alcinha de um lado e outro do outro. Vou abrir aqui para você ver como foi que ficou. Então, ficou dessa forma. Eu vou cortar esse fio. Passo aqui a ponta por dentro da laçada. Venho aqui na parte de trás. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina, eu vou trazer ele um pouco mais aqui para dentro. Divido em 2 partes.
passo uma das pontas aqui por um ponto de base e agora eu vou amarrar fazendo 3 nós. Esse outro fio aqui eu vou trabalhar arrematando da mesma forma. Com os fios então já arrematados, eu vou virar o meu módulo aqui para frente. Então eu tenho aqui a união de 2 módulos, ficou dessa forma. Você vai fazer mais 2 uniões iguais a essa. Então o nosso tapete, nós vamos ter 3 pares de módulos assim, um ao lado do outro. Então, nós fizemos aqui a primeira união de 2 módulos, unidos aqui pelo meio, e você vai fazer isso mais 2 vezes, ok? Agora, com essa união aqui do nosso módulo, eu vou unir esses 2 módulos à parte oval do nosso tapete. Então, eu vou colocar aqui a parte oval que nós já havíamos feito. Aqui no meio, eu tenho um círculo que tem 5 pontos baixos. Então, aqui no terceiro ponto baixo que eu tenho aqui, que é esse aqui do meio, vamos pegar esse ponto aqui do meio. Vou passar uma agulha prendendo ele aqui nesse pontinho colorido aqui do meu tapete. Então, aqui eu sei que é o centro, bem aqui. Então, depois de separar aqui a parte do meio, eu vou unir uma ponta aqui na outra. Só mesmo para posicionar aqui para você entender como é que nós vamos fazer. E do lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou prender o fio na agulha. Vou virar o meu tapete aqui. Vou retirar essa agulha aqui do canto. Bem aqui ao canto eu fiz 2 pontos baixos. Então, aqui no segundo ponto baixo, eu vou prender aqui na segunda corrente, que é essa corrente bem ao meio que eu tenho aqui da alcinha. Faço um ponto baixo, vou pro próximo ponto de base, sempre pegando apenas as alças de dentro do ponto de base. Então, vou fazendo dessa forma. Vou costurar toda essa lateral até chegar aqui na marcação da agulha. Eu vou costurar a minha aqui, quando eu chegar aqui na marcação da agulha, eu venho trabalhando junto com você. Chegando aqui no meio, onde nós temos a marcação com a agulha, eu vou retirar a agulha daqui. Em um dos lados eu tenho ainda 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No outro, eu tenho apenas 3 pontos de base. Até chegar aqui, eu quero que essa pontinha do meio fique aqui nessa corrente aqui, ok? Então, nessa mesma corrente aqui que eu estou, nesse lado de cá que tem menos pontos, eu vou pegar um outro ponto aqui do outro lado e vou prender nela também. Passo aqui para a próxima corrente
Vou pegar a alcinha, sempre trabalhando apenas nas alcinhas aqui internas. Volto nessa mesma corrente desse lado de cá, que eu tenho menos pontos aqui na base, e pego o próximo ponto aqui do outro lado. Aí você deve estar se perguntando se vai dar certo depois. Ficará perfeito, não se preocupe com isso, porque depois o resultado será o mesmo. Então, passo aqui para a próxima corrente. Ainda tem uma corrente sobrando aqui do outro lado. Então, venho aqui na mesma corrente que eu acabei de fazer o ponto baixo. Pego aqui do outro lado a outra corrente que tá sobrando e faço ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui na terceira corrente, que eu quero fazer a união, aqui já com essa costura dos módulos. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa terceira corrente. Passo aqui pelo ponto de base aqui de cima da costura. Conduzo o fio aqui e faço o ponto baixo. Assim, eu sei que ficou realmente centralizado. Então, vai ficar dessa forma. Você olhando aqui em uma lateral, os pontos ficam perfeitos e no outro aqui também, ok? Já chegando aqui no meio, agora que nós realmente centralizamos aqui todos os pontos, você vai trabalhar aqui nessa outra lateral da mesma forma. Eu vou abrir aqui para você ver como é que já está ficando. Vai ficando dessa forma aqui. Ok? Eu vou completar então essa lateral trabalhando da mesma forma. Coloco a agulha aqui para que as partes fiquem mais próximas para facilitar o meu trabalho. E agora é só vir costurando aqui uma parte na outra. Eu vou completar a minha costura e volto te mostrando como ficará. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer os meus pontos baixos até o ponto do meio aqui da alça. Então, será até o segundo ponto. Faço a união aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. E esse fio aqui já pode ser arrematado. Então, a nossa carreira ficou dessa forma. Ok? Agora, você pode arrematar aqui esse primeiro fio e esse aqui também, para continuarmos aqui o nosso trabalho. Então, ficou dessa forma aqui a parte central. Eu tenho 2 módulos presos aqui já. Mudei a posição da câmera para você poder ver agora em um ângulo um pouco maior. Aqui, então, eu tenho a parte oval, que será o céu da nossa amarelinha. Aqui eu tenho os primeiros 2 módulos unidos nela. Agora, aqui na parte de baixo, nós vamos fazer a união de apenas um módulo. Então, ficará dessa forma aqui. Aqui no módulo pequeno, eu tenho 41 pontos altos aqui na base. Então, o que eu vou fazer agora, para colocar aqui na medida exata, eu vou contar aqui 21 pontos. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Esse ponto aqui de número 21 é o centro exato aqui
que eu vou unir nessa outra costura. Então, vou passar minha agulha aqui. Eu vou costurar essa parte aqui, unindo também com pontos baixos da mesma forma, já sabendo que quando eu chegar aqui ao meio, essa parte terá que ficar aqui. Então, pra cá eu tenho 20 pontos mais as duas correntes. Então, vou contar 22 pontos de base, que eu vou começar a fazer a minha costura a partir aqui já da segunda corrente. Vou aproximar mais aqui para você poder ver. Agora eu volto a trabalhar com fio vermelho. Eu vou prender o fio na agulha. Então, nesse módulo aqui de cima, eu vou contar, então, 22 pontos. Conto essas duas correntes aqui como já 2 pontos. Então, aqui no módulo, eu vou contar mais 20 pontos. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pontos. Nesse ponto aqui, de número 20, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, prendi o fio na agulha, venho aqui na segunda corrente da alça. E vou prender aqui. Aqui nos módulos retangulares, como eles são todos com a mesma medida, quando você conta já não tem erro, vai dar exatamente na posição que você quer. Por isso que é importante você fazer a contagem certa dos pontos, para quando chegar aqui você saber que você realmente está aqui bem ao meio, ok? Então podemos retirar as agulhas, agora que já chegamos já na posição correta. E vou trabalhar fazendo os pontos sempre da mesma forma, pegando apenas a alça interna aqui dos pontos, de base. Eu vou fazer a costura até chegar aqui no meio, para você ver como eu vou fazer a emenda aqui de um ponto no outro. Chegando já aqui ao meio, em cada uma das alças que eu tenho aqui na base, eu também vou fazer aqui o ponto baixo. Tenho duas correntes aqui. E agora eu vou fazer a união da mesma forma que fizemos ali na parte de cima. Eu passo a minha agulha aqui pelo ponto com fio colorido, que no caso do meu é vermelho. E agora conduzo o fio e faço o ponto baixo, ficando dessa forma. Agora, essa outra lateral aqui, eu vou terminar a costura da mesma forma. Quando eu chegar aqui, eu vou costurar até aqui nas primeiras duas correntes aqui da alça. Depois eu vou cortar o fio e arrematar. Então, vou completar minha costura e volto mostrando para você como ficará. Com a união do módulo, então, já pronta, ficou dessa forma a costura. Agora, na parte de baixo, nós vamos colocar novamente 2 módulos. Então, eu já havia unido os módulos antes. Vou colocá-los aqui da mesma forma, lembrando que o módulo pequeno tem 41 pontos aqui na base. Então, eu vou contar aqui, separar o ponto de número 21 e unir aqui. A partir daqui,
eu conto os pontos com as duas correntes, então serão 22 pontos, contando com as duas correntes. Aqui as duas correntes aqui da alça, eu conto 22 pontos aqui também, lembrando que aqui também tenho duas correntes aqui na alça, então aqui eu vou contar 20 pontos de base e vou unir uma parte na outra e vou fazer a costura. Eu vou costurar agora aqui, são 2 módulos, depois aqui na parte de baixo será novamente apenas um módulo, depois mais 2 módulos e no final apenas um módulo. Eu vou fazer toda a união então dos módulos e volto finalizando com você. Com todos os módulos unidos, o nosso tapete ficou dessa forma. Aqui no alto, nós teremos a parte oval, que será o céu. Unido aqui ao céu, nós temos 2 módulos. Descendo depois dos 2 módulos, temos apenas um módulo. Novamente, teremos a união aqui de 2 módulos. Então, com os primeiros 2 módulos, são 2, com esse do meio são 3, com esses 2 são 5. Novamente, temos apenas um módulo, então esse aqui é o 6º módulo. Aqui embaixo temos mais 2 módulos, então com esses são 8 módulos, isso todos com os módulos de retângulo. E aqui embaixo nós temos aqui mais um módulo, formando assim 9 módulos, ok? São 9 módulos com retângulo, mais um módulo oval. Então, temos todos unidos aqui. Quando eu fiz essa última carreira, aqui de pontos baixos, para unir o último módulo, eu não cortei o fio. Caso você já tenha unido todos os seus módulos e cortado o fio, não tem problema, é só você prender novamente o fio na agulha e vir em um ponto de base e prendê-lo com um ponto baixo, ok? Aqui no canto eu tenho uma alça, então eu vou passar aqui para dentro da alça, fazendo um ponto baixo, faço 3 correntes, na mesma alça eu faço outro ponto baixo, faço uma corrente, vou saltar 2 pontos de base e no terceiro eu faço um ponto baixo. Observe que agora eu estou trabalhando pegando sempre aqui as 2 alças do ponto de base, ok? Vou aproximar mais aqui para você poder ver melhor. Feito o ponto baixo, eu faço 3 correntes, no mesmo ponto de base eu faço outro ponto baixo. Faço uma corrente de separação, salto 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, no mesmo ponto de base eu faço outro ponto baixo. Faço uma corrente de separação, salto 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou trabalhar fazendo esse mesmo biquinho por toda a extensão do meu tapete. Eu vou completar então aqui essa lateral para trabalhar com você aqui dentro da alça. Já volto te mostrando como ficará aqui essa primeira lateral. Já chegando aqui na alça que eu tenho no canto, sobrou apenas um ponto alto aqui até a alça, mas aí eu passo para dentro da alça
e faço a mesma sequência, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Ficou dessa forma então aqui essa lateral. Eu viro o trabalho, faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo eu vou trabalhar a mesma sequência. 2 pontos baixos separados por 3 correntes. Faço uma corrente, a partir daqui eu já começo a saltar novamente 2 pontos de base, faço o ponto baixo, as 3 correntes e mais o ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer esse bico aqui por todo o tapete e volto depois com a carreira já finalizada, mostrando para você como ficará. Com o bico do tapete já finalizado, agora nós vamos fazer a aplicação dos números. No primeiro módulo aqui na parte de baixo, vamos aplicar o número 1, bem aqui ao meio. Para isso eu vou utilizar a linha de pipa. Eu já tenho a minha linha dobrada com um nozinho aqui na ponta, em uma agulha de tapeçaria, com o número posicionado aqui. Eu vou costurar, mas o número também pode ser colado com cola para tecido. Eu vou colocar o fio aqui preso em um dos pontos de base. E agora vou fazer pontos alinhavos e por toda a volta do número, pegando sempre a alcinha de baixo aqui do número, bem aqui na ponta, mas sempre na alcinha de baixo e uma alça aqui do tapete. Vou costurar aqui por toda a extensão do número, para que ele fique bem firme. Quando você fizer a costura, não é necessário pegar muitos pontos aqui do tapete, mesmo porque quando você olhar aqui pelo avesso, você não vai ver nenhum fio da costura. Então, você vai trabalhar costurando toda a volta aqui do número 1. Eu vou terminar a minha costura e já volto mostrando para você como ficará. Com o número 1, então, já costurado, vai ficar dessa forma. Então, você vai costurar os outros números sempre da mesma forma, trabalhando com pontos alinhavos. Aqui eu tenho o número 1. Aqui na parte de cima, nos primeiros 2 módulos, temos o número 2 e o número 3. No próximo módulo, também individual, terá o número 4. Nos próximos 2 módulos, serão o número 5 e o número 6. Novamente, em mais um módulo individual, será o número 7. E aqui nos últimos 2 módulos, o número 8 e aqui o número 9.
Chegando aqui no céu, eu apliquei uma florzinha aqui ao meio e em cima aqui de cada um dos blocos eu coloquei uma outra florzinha. Então serão 6 flores aqui ao todo aqui no céu. A palavra céu eu vou colocar bem aqui. Aqui eu tenho a letra C. Lembrando que você encontra o alfabeto aqui em nosso canal, na playlist Alfabeto em Crochê. Nós vamos colocar a palavra céu bem aqui. Eu vou, na verdade, costurar as letras da mesma forma que costurei os números, com pontos alinhavos. As flores também foram aplicadas da mesma forma. E para fazer o acento agudo aqui em cima da letra E, eu vou prender o fio na agulha. Faço 6 correntes. Volto na segunda corrente depois da agulha e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada uma das correntes. Chegando aqui na última corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Corto o fio. Passo a ponta aqui para fora. E vou amarrar uma ponta na outra. É bem simples, na verdade, por ser apenas um tracinho. Feito isso aqui, é só você cortar o excesso. E nós vamos costurá-lo bem aqui, acima da letra E. Eu vou costurar as letras e volto te mostrando como ficará. Com todas as letras aplicadas, então ficou dessa forma. Então, você terá aqui a parte de cima do tapete. Logo abaixo, tem os 2 módulos com o número 8 e o número 9. Depois, temos o número 7. Mais abaixo, temos o número 5 e o número 6. Puxar aqui para você poder ver o número 6. Depois, temos o número 4. Logo abaixo, o número 2 e o número 3. E aqui embaixo o número 1. Ok, meninas? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a vocês que acompanharam a nossa videoaula até esse momento, a todas as meninas que têm nos apoiado, curtindo os nossos vídeos e compartilhando em suas redes sociais. E eu quero convidar você que não se inscreveu ainda em nosso canal, para que você se inscreva, para que você acompanhe todas as novidades que vêm aparecendo por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!